El tema de hoy es la vida de Bárbara Hutton, la pobre niña rica. Pero antes de empezar, te invito a que te suscribas a este canal a fin de que puedas seguir recibiendo notas como esta. Una de las frases más socorridas es aquella que alude a que el dinero no hace la felicidad. Los que no tienen donde caerse muertos no encuentran, obviamente, al escucharla, ningún alivio, pero sucede que han existido personajes que dilapidaron sus millones y se consideraban desgraciados de no haber conocido un amor sincero. Esto le ocurrió a una de las mujeres más ricas del mundo, la norteamericana Barbara Hutton, que acabó siendo víctima de una cruel paradoja. Sus últimos días los vivió en soledad, muy enferma y completamente arruinada. La muerte le sobrevino el 11 de mayo de 1979, cuando contaba 66 años de edad. Barbara Hutton nació en el seno de una familia aristocrática de Nueva York, hija de un corredor de bolsas Franklin Hutton y Edna Woodward. Edna, una de las tres hijas y herederas del magnata Frank Wilfred Woodward, quien había amasado una inmensa fortuna con los almacenes Woodward. Pero él no siempre fue rico, sino que era descendiente de una familia de granjeros originarios de Inglaterra. En 1900, Woodward se trasladó a Estados Unidos a cumplir el sueño americano, pero apenas empezó a trabajar, cayó gravemente enfermo y sus padres contrataron a una joven enfermera que después se convirtió en su esposa. En su niñez, Bárbara no fue una niña agraciada y sufrió del síndrome del patito feo, siendo objeto de envidias, desventuras, desconsideraciones y producto de burlas a causa de su fortuna, que tenía cernes por parte de sus padres en el exclusivo colegio de Herald School en Knox Hill, donde estudiaba. De esto dejó testimonio su primo Jimmy Donahue, hijo de la hermana de su madre. Al cumplir 18 años en 1930, daría una fiesta de presentación en la sociedad. La fiesta costó unos $60,000, el equivalente a $1 millón en la actualidad. En 1933, en pleno apogeo de la llamada Gran Depresión, a los 21 años, la prensa amarillista la censura por el derroche de dinero en su fiesta de cumpleaños, lo que afecta a Hutton y esta es enviada a conocer Europa como un modo de escapar del asedio de la prensa. Su padre le advierte premonitoriamente que quien se le acerque en el futuro solo deseará su fortuna. Las desventuras vividas durante su niñez y adolescencia la habían convertido en una mujer muy reservada y desconfiada del contacto social, aunque por otra parte colaboró con fundaciones benéficas y organismos humanitarios sin ánimo de lucro de forma anónima. Tenía Barbara Hutton 20 años y su fortuna se calculaba en unos $150 millones, lo que hoy significaría la inmensa cantidad de $1 billón. Ella mesma administrou su patrimonio de manera harto caprichosa. Trataba a todas horas de divertir-se. Pero en el fondo de su mirada podía leerse os signos de tristeza perenne. Ella podía justificar-se por la forma en que fue educada, lejos de sus padres, con el añadido de que fue la primera de su familia en descubrir el cadáver de su madre, la cual se había suicidado después de sentirse humillada por la constante fidelidad de su esposo. Las moscas revolotean siempre cuando descubren un panal de miel. Bárbara Hutton estaba a menudo rodeada de supuestos amigos que la halagaban por cualquier motivo. No era estúpida, consciente de no ser especialmente atractiva, desde que siendo niña sentiu ser un patito feo. Pretendentes los tuvo desde jovencita, pero ella los rechazaba a todos, suponiéndolos mero cazafortunas. Bárbara Hutton se casó en 1933 con quien se hacía llamar Príncipe Alexis Ibani, un vividor georgiano que se había establecido con su familia en Francia, presumiendo ser descendiente de unos aristócratas. Es divertido ser una princesa, dijo ella tras la ceremonia civil de este su primer matrimonio. En ese matrimonio las cosas no fueron muy buenas. Tras sucesivas separaciones y reencuentros, llegó la separación definitiva en 1935.
Bárbara despachou seu marido com uma generosa indenização, resto que mantuvo com todos os esposos que tuvo. E assim explicou Bárbara Hutton su fracasso no matrimônio com o príncipe Divani. Estava sempre tão sola, necessitava um companheiro, pensava que se me casava tendria a mais libertar, pero nunca volverei a casar-me. 24 horas depois de haver firmado el acta de divórcio e expressado estes desejos, se casou com el conde Kurt von Haugertz Hardenberg, nascido em Alemanha, pero nacionalizado em Estados Unidos. Al año seguinte, el príncipe Divani, su ex-esposo, falecía en un accidente de tráfico en España. El conde, su segundo esposo, foi taxado em diversas ocasiões de manifestar que se encontrava sem dinheiro, pero que, por outra parte, possuía importantes propriedades em Dinamarca e na Alta Silésia. E nesse período, von Haugertz intenta persuadi-la de renunciar à sua cidadania americana e assim uso de um extremo abuso físico e psicológico em contra de Hutton, lo que la leva a um sanatório e a la cárcel. Alguns biógrafos concordam que as intenções de von Haugertz eram declarar mentalmente incapaz de administrar seu patrimônio para que ele pudesse hacer-se da administração de esta. Bárbara se divorcia em 1937, logrando a custódia de seu hijo Lance, secuestrado prácticamente por su padre, quien queda a cargo de tutelas privadas como él las tuvo en su niñez, y además es asmático. Bárbara Hutton lhe deu $1,5 milhões quando se casaram e $1,5 milhões quando se divorciaram. Pero amantes não lhe faltaram a Bárbara. A continuação, em uma travessia marítima rumo a Londres, conheceu o actor Cary Grant. Simpatizaram em seguida. Já em Estados Unidos, iniciaram uma relação íntima culminada em boda em 1942. El galã mais importante da indústria cinematográfica entonces, e quem diz todavía hasta la actualidad, não era a primeira vista na pareja mais idônea para Bárbara Hutton, pero en el amor no sempre triunfa aquela de la media naranja, e el período en el que estuvieron juntos, de 1942 a 1945, resultou el mais feliz, ao menos na vida de ella. Ele se desvivia em complacer em todos seus gustos, pero acabou por não compreender essa costumbre de sua mulher de derrochar dinheiro a destra e siniestra, bem comprando objetos desnecessários a toda hora, ou regalando joias caras ao primeiro amigo que lhe agarra a casa, e se divorciaram. Esto civilizadamente, e como antes da boda el actor havia firmado um acta de separação de bens, e outra em la que se comprometia a cobrar $1 de sua la separação, Cary Grant passaria a la história de los cônjuges de Bárbara Hutton como el único que não se beneficiou de seu dinheiro. Grant tratou de construir uma vida feliz ao lado de Hutton. Sin embargo, a própria inestabilidade del ator, sumada a la de sua mulher, acabaram por arruinar a convivência marital. Sin embargo, el actor recibió uma onerosa compensação de Hutton sem que este se la pidiera. Mi dinheiro nunca ha servido para comprar mi felicidade, dijo ella tras a ruptura com el actor Cary Grant. De hecho, después de 3 matrimonios sin éxito, puedo llegar a la conclusión que no se puede comprar el amor con dinero. Pero Bárbara Hutton rehusó de hecho que le colgara la etiqueta de pobre niña rica que tuvo que soportar durante toda su vida. Certamente no soy pobre, dijo ella en otra ocasión. Pero nada me molesta mais que a gente rica vaya dizendo por aí que não é feliz precisamente a causa de suas riquezas. Terminada a convivência com Grant, la Hutton se enamorou de um diseñador de vestidos muito importante, Lech Cassini. Llegó incluso a proponer matrimônio a él, pero él rechazó la propuesta, sentindo-se muito halagado. Hutton coincidiu então com Errol Flynn, aquele galã que ia de escândalo em escândalo, a vezes sem contar diferenças ao lado de uma mulher ou de um varão. 6 meses durou esta relação, que começou da seguinte maneira. Quando Bárbara entablou seu primeiro contato, porque Bárbara Hutton era assim de directa. Se queria comprar algo, não vacilava um segundo, e com os homens ia direito a seu objetivo. Quando encontrava em alguma recepção a um varão que lhe gostara, chamava a uma agência de modelos masculinos, sem importar lo mais mínimo satisfazer seu libido com um gigolô. Em 1948 foi um campeão de cortes de automobilismo de origem russo, Igor Trubetskoy, quem passou a ser seu quarto marido.
3 años de relación hasta que ambos se cansaron. Barbara Hutton também teve uma relação com um dos playboys mais refinados da época, el dominicano Porfirio Rubirosa, yerno del dictador Trujillo. Poucas semanas foram as que desfrutaram de seu falso amor, porque el impenitente Don Juan jogava com várias barajas à la vez, e del lado de Hutton saltava a de Zaza Garbo. Inteirada de ello, Bárbara lo dejó seguir com suas conquistas efímeras. 2 anos mais tarde se prendeu de um tenista, Gottfried Kurt Freiherr. 4 anos viveram juntos fingindo que se queriam. Esta foi a relação mais curiosa na turbulenta vida sentimental da multimilionária norte-americana, sencillamente porque esse último cavalheiro era gay. Acaso não se deu conta Bárbara um instante? Por que continuou a seu lado se ele não lhe hacía nunca el amor? Receba todas as noites al nido de seu amante masculino. Mistérios de uma mulher que al final da década de los 50 seguia derrochando sua imensa fortuna, sem encontrar nem a felicidade nem o equilíbrio necessário para desfrutar dos prazeres da vida. Por supuesto que buscava toda classe de estimulante, drogas, bebidas, aquello que lhe alejava de toda a realidade para sonhar paraísos artificiais. E necessitava ter sempre a um varão cerca para sentir-se protegida. Em 1957, conheceu outro americano, Jimmy Douglas Henderson III, filho do secretário de Estados Unidos para a Força Aérea agregada em Paris, com quem mantém um romance e amistade, hasta seu término se legara com claro vínculo marital. Em 1959, comprou um extenso terreno de 120 mil metros quadrados em Cuernavaca, México, e se hace construir um palácio ao estilo japonês. Hoje dia é o Hotel Camino Real Sumilha. Em 1960, conheceu um jovem britânico aventureiro de 23 anos, Frank Franklin, que era um abesado guitarrista errante. Bárbara o atrai su mundo com regalos assombrosos e o transforma em seu amante e amigo, cambiando-lhe seu nome a Lord Frank para dar-lhe um ar mais aristocrático a seu protegido. A relação termina quando Frank conhece e se casa com Fanny Leslie, uma inglesa herdeira de uma fortuna. Seu último matrimônio em 1964 com um nobre, Pierre Edouard Reynolds Van Passanaki, um milionário arruinado com propriedades em Indochina. Se divorciaram em 1966. A partir desse momento, Bárbara só se limitaria a manter romances esporádicos. Bárbara Hutton se destacou por derrochar onerosos regalos em festas da jet set newyorkina. Regalar compulsivamente a desconhecidos joias, automóveis, propriedades. Ademais, para cada propriedade verano que se usa, mantém um séquito de encarregados de serviço de manutenção e serviço personal. Em 1972, Bárbara viajou à Espanha e conheceu a Ángel Teruel, um famoso toureiro. E nesse mesmo ano, seu filho Lance von Haugwitz Hardenberg, com quem praticamente não havia vivido e só mantido economicamente à distância, falece em um acidente aéreo, e esto la suma em uma grave depressão autodestructiva, sumindo-se en el alcoolismo. Se tomava demasiados soníferos e de derrotar a dinheiro a ponto que pagava por ter companhia masculina. Su ex-esposo Cary Grant intenta sacá-la da situação, pero não lo logra, falecendo de insuficiência alimentaria e um ataque ao coração em 1979. De sua imensa fortuna de quase 150 milhões, apenas lhe quedavam uns $3.000, que foram repartidos a ex-esposos, acreedores e supostos parentes. Cary Grant foi o único que não cobrou uma parte de sua escassa herência. Murió sola, enferma e sem dinheiro, e al quedarse sem dinheiro não se pudo cumprir seu último desejo, el qual era ser enterrado en el Tánger. Alguma vez dijo: todas as desgraças que he tenido em minha vida me las han causado los hombres. Me siento disminuída ante el matrimonio, pero também tenho medo a vivir sola, porque, em definitiva, a vida não tem sentido sem os homens. Solitária, enferma, arruinada, aquela ainda estava consumida, apartada do mundo, olvidada.